Meu irmão, minha irmã, a liturgia nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus na vida e na comunidade. A primeira leitura descreve uma magnífica liturgia da palavra de Deus, celebrada em Jerusalém, e isso após o regresso dos primeiros exilados na Babilônia. Deus convoca o povo para escutar a palavra e renovar a aliança no Sinai. O livro de Neemias nos deixa muito claro. Esdras e Neemias tentam reconstruir o país, recuperar a memória do povo e conservar a própria identidade como povo. E o instrumento encontrado para essa obra foi a palavra de Deus. O texto mostra a importância que a palavra de Deus deve assumir na vida de uma comunidade. Toda comunidade é convocada para escutar a palavra. O local da leitura é cuidadosamente preparado. O livro é acolhido de pé, de forma solene e em atitude de respeito. A palavra é aclamada pela assembleia, é proclamada claramente pelos levitas e explicada numa linguagem compreensível a todos. A palavra interpela e provoca no povo uma atitude de conversão. Tudo termina numa grande festa. A palavra é geradora de alegria e festa. É um manual de como deve ser ainda hoje uma celebração da palavra. Na segunda leitura, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 30, Paulo, falando dos carismas no corpo de Cristo, que é a igreja, ele sublinha que a comunidade cristã é gerada e alimentada na unidade pela palavra de Deus. E no Salmo nós rezamos: Vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. No Evangelho segundo São Lucas, Cristo proclama e atualiza a palavra de Deus numa reunião de sábado na sinagoga de Nazaré. É o início do Evangelho de São Lucas que iremos estudar neste ano litúrgico. São dois textos diferentes. No primeiro temos uma introdução ao Evangelho de São Lucas. No segundo, o início da pregação de Jesus anunciando a sua missão. É o profeta que Deus ungiu para concretizar a missão libertadora. A missão de Jesus é a nossa missão. Também nós fomos ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar uma boa nova de esperança e levar os oprimidos a gozar a vida plena. A fonte é a palavra de Deus que nós devemos conhecer e anunciar. Onde? Na própria comunidade, na celebração da Santa Missa, nos grupos de reflexão, na nossa vida pessoal. E o modelo que nós devemos seguir é o próprio Cristo. O Espírito do Senhor me ungiu e me enviou, afirma Jesus. O conteúdo é a boa nova da libertação, que é esperança e alegria. Para quem? Para os pobres, os mais abertos a Deus, aos presos, libertar da miséria, dos vícios, das injustiças do pecado, aos cegos, pela miséria, a exploração e as estruturas anticristãs, aos oprimidos, para a conquista dos seus direitos. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. O povo de Deus serviu-se da palavra de Deus para reconstruir o país, quando voltou enfraquecido do exílio. Cristo, com a palavra de Deus, iniciou sua missão e apresentou seu programa. O Salmo diz: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Paulo afirma: Toda escritura inspirada por Deus é útil para instruir e refutar, para corrigir e formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda espécie de boas obras. Em todas as épocas da história, sobretudo em épocas de crise, os homens voltaram a alimentar-se da Bíblia, procurando nela um sentido para a sua vida, e o encontraram. A própria Igreja, no Concílio Vaticano II, redescobriu o valor da Bíblia e fez dela a fonte de inspiração para um profundo trabalho de renovação. Além de um documento dedicado à Palavra de Deus,
propôs maior espaço para a Bíblia na liturgia, na catequese, nas comunidades, nos grupos e na vida pessoal dos cristãos. O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica afirma: a Sagrada Escritura dá suporte e vigor à vida da Igreja. É para seus filhos firmeza da fé, alimento e fonte de vida espiritual. É a alma da teologia e da pregação pastoral. A Igreja exorta, por isso, à frequente leitura da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é ignorância a respeito de Cristo. Qual o sentido da Bíblia? O primeiro livro que Deus escreveu para nós é a natureza, criada pela Palavra de Deus. São os fatos, os acontecimentos, a história, tudo que existe e acontece na vida do povo. É a realidade que nos envolve, é a vida que vivemos. O segundo livro é a Bíblia. Ela foi escrita para nos ajudar a decifrar o mundo, para nos devolver o olhar da fé e da contemplação e para transformar a realidade numa grande revelação de Deus. A Bíblia é isso para você? Ou ela continua sendo apenas um objeto de enfeite nas prateleiras da sala, ou pior, permanece esquecida no fundo de uma gaveta? Cristo nos convoca com a sua palavra para que completemos a obra iniciada por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a palavra de Deus.